Na reunião de hoje da Comissão Especial de Relações Internacionais da OAB de São Caetano do Sul, teremos a apresentação da doutora Juliana Teixeira Linhares sobre o tema direito aduaneiro. Vou fazer uma breve apresentação da palestrante. Ela é atuante há mais de 20 anos no comércio exterior, através dos ensinamentos do mestre Felipe Breda, em memória, que a motivou para o nascimento da TJ, Assessoria Empresarial Aduaneira, em 2012. Ela é apaixonada pelo comércio exterior, especializou-se em Direito Empresarial Aduaneiro, cursou MBA em Gestão de Comércio Exterior pela FGV, pós-graduação em Direito Empresarial também pela FGV, tem participação ativa na Comissão de Direito Aduaneiro da OAB do Estado de São Paulo e agora na nossa Comissão de Relações Internacionais aqui de São Caetano do Sul. Então, com vocês, Juliane, fique à vontade, está com a palavra. Muito obrigado. Obrigada, doutor Marcos, obrigada a todos pela presença. Eu espero poder entregar um pouquinho do meu conhecimento, né, e fiquem à vontade de fazer os seus questionamentos, tá bom? Essa minha apresentação, ela tem uma conexão muito grande com a palestra anterior que nós tivemos com o doutor José Ricardo dos Santos. Eu vou até fazer esse link, porque todos estiveram presentes, né, que estão aqui, e ele abordou muito bem a questão da China e relações internacionais com o Brasil, tá? Então, essa questão do que nós estaríamos falando hoje é como que uma empresa, ela deve, e o que ela precisa fazer para percorrer e realmente atuar no comércio exterior com segurança, tá? Então, eu vou falar um pouco aqui sobre o direito aduaneiro. O direito aduaneiro, ele é uma matéria muito extensa, né? Nós não temos aí uma legislação consolidada, então existem uma estrutura muito vasta aí para cada assunto, tá? Então, neste momento, eu vou estar abordando especialmente a atuação da empresa no comércio exterior. O que ela precisa fazer para fazer os seus primeiros procedimentos, tá? Então, vamos lá. Vocês aqui do grupo, vocês já tiveram acesso, vocês conhecem têm uma vivência nessa área? Eu não. O Renato disse que sim. Ah, legal, Renato. E fique à vontade de fazer seus questionamentos, tá bom? Dentro do que você já vivenciou, se você tem alguma dúvida, se você tem algo aí a compartilhar, tá bom? Bom, vamos lá. Bom, né, o direito aduaneiro, ele é um ramo do direito, né, autônomo, um ramo autônomo do direito. Ele visa, com vista nas barreiras de interesse coletivo e proteção nacional, que caracteriza-se como um conjunto de normas legais criadas com o intuito de regular e controlar as operações do comércio exterior, regulando a circulação de mercadorias em caso de importação e exportação, além de impor, né, sanções a indivíduos que cometem a violação a estes regulamentos. Aqui no escritório, nós vivenciamos muito essa questão da atuação da Receita frente aos importadores, tá? Tudo isso se inicia aí com essa abertura que nós temos frente ao mercado internacional. Muitas empresas buscam oportunidades, né, principalmente nessa relação internacional, que é o que nós atuamos nesta comissão, e o que devemos fazer para um bom procedimento e que a mercadoria, quando ingresse no país para sua nacionalização, ela não tenha nenhum empecilho, né, não tenha, preencha de fato todos os requisitos para a sua entrada aqui no território nacional. Nesse sentido, qualquer importador, ele deve estar habilitado, a legislação, né, a atuação hoje, a legislação é o decreto 3766, o regulamento aduaneiro 6759 de 2009,
E eu vou falar especialmente do procedimento de habilitação, que é com base na Instrução Normativa 1984 de 2020 e também com base na Portaria COANA 72 de 2020. Qualquer empresa que atua no comércio exterior, ela precisa estar habilitada através do sistema que a Receita ela disponibiliza. Você tem que passar por um procedimento na Receita Federal, e qualquer empresa pode importar, desde que ela preencha alguns requisitos, tá? Empresa recém-constituída, empresas que já estão atuando no comércio, que atuando no território nacional e que deseja ampliar os seus negócios no mercado internacional, ela precisa obrigatoriamente estar habilitada no sistema da Receita, para que ela possibilite o acesso ao portal Siscomex, tá? O portal Siscomex é a estrutura onde a Receita visualiza os requisitos, visualiza todo o registro da mercadoria e que faz a vinculação, tá, do produto para que ela seja nacionalizada. A empresa, ela tem existe algumas modalidades onde a empresa, dependendo da sua capacidade, ela se enquadra, né? Então, nós temos aí a habilitação limitada, que é uma empresa geralmente recém-constituída, ela já está habilitada nos $50 mil, tem que se fazer um procedimento, mas ela é um procedimento mais simplificado. Temos a modalidade limitada, até $150 mil, e a modalidade ilimitado, até acima de $150 mil. Independente do procedimento que exista sobre o crivo que a Receita analisa, a empresa precisa preencher requisitos. Esses requisitos têm como objetivo um gerenciamento de risco, ou seja, todos os recursos que uma importadora precisa ter origem, né, dos seus recursos na sua operação, na negociação com o importador, com o exportador, ter uma capacidade operacional efetiva, estrutura contratual e ter uma estrutura contábil e uma estrutura fiscal. O que hoje eu enfrento? Por exemplo, muitas empresas que estão, por exemplo, no Simples Nacional, uma empresa nova, na prática, acaba não existindo algumas formalidades, né? Essas formalidades, o que seriam? Eu sou uma empresa nova, eu estou no Simples Nacional, contabilmente não há necessidade, é só eu emito as notas fiscais de compra e venda, então não preciso escriturar. Porém, todas as empresas que atuam efetivamente no Comex, independente do tamanho, ela precisa passar por todo esse caminho. E tem que, sim, ser totalmente comprovada, tá? Aqui no escritório, nós buscamos analisar toda essa estrutura societária da empresa. Essa estrutura societária da integralização do capital social, se realmente foi realizado a integralização do capital social, a estrutura contábil, independente se está no Simples Nacional ou não, ela precisa, sim, ter todos os atos contábeis de escrituração. E a sua origem. Por exemplo, o sócio precisa, de fato, justificar como que integralizou o capital social. O que acontece hoje na prática? Muitas empresas constituem a sua empresa, porém, no ato da integralização, coloca capital integralizado no ato da sua constituição, em moeda corrente. O que acontece? Muitas vezes não se realiza esta integralização, tá? Por quê? Porque é uma prática. Você, eu vou escriturar, coloco dentro de caixa, então eu não preciso comprovar. A Receita Federal barra, e sim, ela suspende a habilitação por conta deste fato. Ou seja, muitas empresas que atuam e começam a ter um volume e que não pratica esses atos, muitas vezes ela precisa constituir uma nova empresa, montar toda uma nova estrutura para que ela possa
preencher todos os requisitos. Então, você imagina uma empresa que já está com o seu faturamento, os seus clientes já conhecem o seu CNPJ, já sabe a sua base legal, porém, ela precisa, na maioria das vezes, precisa reformular toda a sua estrutura contratual por conta de um erro, né? Por falta de um procedimento na gestão em si da sua empresa. Então, hoje, o que eu busco? Eu busco mostrar para os clientes, mostrar para as empresas da importância de uma boa gestão, porque se esses atos não forem praticados, toda a cadeia da importação, penalidades relevantes, elas acabam, sim, sendo... a empresa acaba, infelizmente, perdendo sua mercadoria ou tendo seu CNPJ suspenso. Depois que a empresa é habilitada, passando pelo crivo de uma revisão de estimativa, que é a empresa ela está habilitada na modalidade 50 mil, nas 50 mil dólares ou 150 mil dólares, para que ela passe para uma nova modalidade, que é para que ela aumente o seu limite de atuação no comércio exterior, ela precisa fazer um procedimento de revisão de estimativa. E nesta revisão de estimativa, a Receita ela vai percorrer, a empresa precisa mostrar toda a sua estrutura comprovada para que ela possa migrar por uma modalidade a outra. Então, acaba existindo uma análise de risco, a efetiva identificação de tudo aquilo que a empresa operacionalizou e a sua estrutura. Então, a Receita, ela tem esses procedimentos, muitos, infelizmente, acabam, por falta desse zelo na gestão, acabam não conseguindo essa habilitação, tendo, como falei, tendo que fazer uma nova empresa e percorrer tudo novamente essa estrutura. E muitos, a gente consegue, aumentando sua habilitação, né? Porém, o que acontece? Depois que a empresa ela está habilitada, está atuando no comércio exterior, a empresa ela ainda pode passar por uma revisão de ofício. O que é? Conforme a empresa ela começa a fazer sua operação no comércio exterior, ela vai aumentando. No sistema da Receita vai ter tem algumas parametrizações. E de tempos em tempos, a Receita ela consegue visualizar aquelas empresas que teve uma estrutura inicial, por exemplo, comprovada de 200 mil dólares da sua operação, em 6 meses. Conforme o seu crescimento vai acontecendo, se tiver uma operação significativa, a Receita ela vai entrar com pedido de revisão de ofício. E esse pedido de revisão de ofício é tudo aquilo que nós trabalhamos, toda aquela estrutura, ela passa a querer rever toda a sua operação, né? Contratos, local que está estabelecido, como que se justifica a sua operação, por exemplo, que está operando, está trazendo um container e daqui a pouco começou a trazer vários containers ou um volume significativo de mercadoria, ela quer visualizar aonde que está essa carga, se realmente utiliza armazém de terceiros, se a capacidade financeira das operações em si estão sendo realizadas efetivamente por elas, tá? Então, e nesse momento, esta revisão de ofício, você, por exemplo, se existe uma revisão de ofício, abertura de um procedimento de fiscalização, a empresa ela precisa, em 10 dias, apresentar toda a documentação da empresa. Ou seja, a estrutura contábil tem que estar de acordo, o contrato social, tudo em 10 dias. Então, realmente se torna-se muito difícil e muito desafiador para muitas empresas, quando não se tem uma gestão da sua atuação no comércio exterior. Quando existe esse procedimento de ofício, abre-se esse procedimento de fiscalização. Como eu falei, é o gerenciamento de risco. Neste momento, geralmente acontece quando alguma mercadoria está no porto ou no aeroporto. Então, acaba abrindo esse procedimento de fiscalização. Vamos exemplificar. A mercadoria, ela entrou no território nacional, o despachante fez o registro da importação. O fiscal identificou que essa empresa
que esta operação passou do limite ou tem algo, né? Tem algo que foge do padrão da empresa. Então, a Receita, neste momento, ela retém a carga para fiscalização. Tem os canais, né? Não sei se vocês conhecem, na importação vai passar por uma parametrização, canal verde, canal amarelo, canal cinza, ou seja, existe já uma estrutura que o próprio sistema avalia para direcionar se vai ter uma fiscalização mais a fundo ou não da sua carga. Neste momento, quando é aberto esse procedimento de fiscalização, a Receita vai, em um tempo também curto, obrigar a intimar a empresa a apresentar toda a sua estrutura, inclusive a estrutura da negociação da mercadoria, que é neste ponto que eu coloco aqui, que é onde que o doutor Ricardo, ele pontua muito bem. Essa transação com o exportador, né, formas de negociação, os valores negociados, tudo aquilo, muitas vezes, na prática, eles não são formalizados. Eles não são formalizados por e-mail, acaba se tornando-se algo muito, como hoje, via WhatsApp, uma conversa bastante informal. E a Receita, nesse momento, ela solicita toda a estrutura de negociação. Por isso que na apresentação do Dr. Ricardo, eu pontuei a importância de se fazer algo muito claro, muito efetivo, de todo passo a passo dessa estrutura. Juliane, por quê? Porque a Receita, neste momento, ela vai querer identificar se há subfaturamento ou interposição de pessoas. Ela vai querer avaliar quem foi, se realmente a empresa que está trazendo essa mercadoria foi realmente a empresa que fez a negociação, todas as tratativas com o exportador. Se a capacidade financeira da empresa é compatível com esta operação. Por quê? Muitas vezes, na prática, um cliente solicita para o importador, assim, olha, eu gostaria desta mercadoria. E o importador, que já está tendo familiaridade com o comércio exterior, ele solicita, só que não é o métier dele daquele produto. E o cliente fala assim, olha, eu te dou a antecipação e você faz todo o processo de importação para mim, porque eu só quero fazer essa importação. E aí que é onde acontecem os problemas. Neste momento, geralmente, o importador, para garantir a operação, solicita um depósito do seu cliente para garantir o pagamento de todas as despesas. Nessa circunstância, a transação, existe modalidades para que seja aplicada nesse momento da importação, que é, por exemplo, uma importação por encomenda. Só que o importador faz uma operação por conta própria. E nesta circunstância, a Receita identifica que o enquadramento da tipo de operação foi incorreta. Teve uma interposição, houve falsificação do documento, porque o real adquirente da carga não é aquele importador, é o cliente que solicitou para o cliente ou um amigo, solicitou para o importador trazer aquela determinada mercadoria. Aparentemente, é uma operação que quem está no calor do seu negócio, nas oportunidades que se tem no comércio, é muito comum disso acontecer. Só que é aí que vem os problemas, né? É aí que muitas empresas, muitas mercadorias acabam sendo retidas porque não se justifica a sua estrutura. E o que isso gera? Isso gera penalidades altíssimas. Primeiro, se estamos falando de subfaturamento, a Receita ela vai querer identificar se realmente a tratativa foi formalizada. Porque se não foi formalizada, ela tem um sistema de avaliação de preço. Preço praticado no território nacional e tudo aquilo que entrou. E eles começam a fazer uma valoração. Assim, olha, embora você tenha negociado por $3, aqui no meu sistema existem outras negociações, outras importações que não é $3, é $6. E a partir daí ele faz uma valoração da carga. Nessa valoração da carga, você tem que pagar as multas, pagar a diferença, porém, necessariamente a empresa, ela realmente fez uma tratativa
com o exportador, teve um desconto, ou teve algum ato específico na sua negociação, só que você não tem documentos que comprovem isso. E nesta circunstância, você acaba sendo autuado por presunção e que você não comprovou a sua negociação. E, geralmente, as multas são altíssimas, né? Dependendo da operação que você está fazendo, acaba realmente inviabilizando, tem que realmente buscar fazer um depósito, caução, até se discutir administrativamente ou judicialmente aquilo praticado. E quando se há uma interposição de pessoas, onde a Receita, você também não identificou que a negociação foi feita por você mesmo, pelo importador com o exportador, e que essa mercadoria ela é para sua estrutura e distribuição no mercado nacional, e não por um cliente, por uma empresa específica, você tem interposição de pessoas. E na interposição de pessoas, a pena é a pena de perdimento, ou seja, você perde sim a carga, você não pode liberar a sua mercadoria. E neste caso, para você conseguir liberar a sua carga, você precisa fazer o depósito, caução deste valor, ou seja, pelo menos a Receita, ela resguardou aí o dano erário desta operação. Além disso, só que vocês imaginam, existem procedimentos que acabam conciliando as duas operações, tanto o subfaturamento como interposição de pessoas, interposição de terceiros. E neste caso, as multas são elevadíssimas, além de abrir procedimento de revisão dos últimos 5 anos da sua operação. Então, você abre margem para futuros questionamentos da sua operação. E, além disso, suponhamos que a Receita identificou toda esta fraude ou simulação, ou realmente você não conseguiu comprovar a sua estrutura, você, além de ter uma possível suspensão ou inaptidão do seu CNPJ, você acaba tendo uma penalidade aí significativa, e os sócios respondem aí criminalmente. Porque quando se tem a interposição de pessoas, a Receita automaticamente ela vai abrir já tem o processo aberto de fiscalização, vai ser lavrado o auto de infração, com toda essa estrutura que foi apresentada já no início dos procedimentos, né? Vai ser, quando concluído, quando finalizado o auto de infração, é aberto o processo de representação para fins penais. E esse processo de representação para fins penais, contra os sócios, obviamente, ele vai se prosseguir depois que concluído também o processo administrativo. Então, na prática, o que eu entrego para vocês aqui, quem almeja atender um cliente, ou tem alguma experiência, ou gostaria de entrar nessa área, é a estrutura padrão, uma gestão efetiva da empresa, mas sabe aquela gestão que, não, no dia a dia, não, deixa para depois fazer, está tudo certo, não é assim, o contador também não conhece, ou fala assim, olha, na prática é dessa forma, a junta comercial é dessa forma. A fiscalização aduaneira é como se fosse um outro mundo, independente do procedimento que se atua nas esferas, nos outros órgãos, a Receita ela tem um outro olhar sobre tudo, independente da prática como se funciona, tá? Do que realmente é realizado no dia a dia. E por conta disso, muitas empresas realmente com tênis parado, mercadoria parada, e isso é um desafio diário, e aqui no escritório nós buscamos aí conscientizar os importadores a como se deve proceder de uma forma preventiva para que não se caracteriza tanto subfaturamento como interposição, né? E é isso, pessoal, eu busquei entregar um pouco de uma forma... Vocês estão me ouvindo? Sim. Sim, estamos sim.
Eu busquei aí entregar de uma maneira... Eu não vi essa questão, o Renato passou levantou a mão, eu não consegui visualizar, tá, Renato? Não sei que hora, qual momento que você colocou, mas eu vou responder aqui a pergunta. Então, assim, eu busquei o direito aduaneiro, ele é muito amplo, tá? Então, quem atua no comércio exterior tem que se tomar muito cuidado, desde trazer uma mercadoria na bagagem, desde você... Poxa, eu vou fazer uma viagem para a China, vou fazer uma viagem em qualquer lugar, surge uma oportunidade para trazer uma mercadoria, tem que se tomar muito cuidado, porque as penalidades são grandes e sim, tem a representação, existe a base criminal que muitas empresas acabam, os sócios acabam se prejudicando na sua operação. Mas assim, eu vejo que os empresários, eles são muito carentes no dia a dia, né? São muito carentes, assim, são algumas falhas que acontecem na base operacional e que poderia ter sido resolvida de forma preventiva, né? E realmente acaba impactando muito, muito a empresa, gerando, assim, um custo elevadíssimo, desde demurrage, desde a base legal, o fato gerador do imposto aplicado, do INCM, enfim, é algo assim, muito amplo para ser discutido e muitos cuidados que devem ter na sua atuação. A Cláudia levantou a mão. Cláudia, pode falar, meu amor. Isso, doutora, bom dia. Bom dia. Obrigada pelas explicações, pelos conhecimentos. Mas, assim, me surgiu uma dúvida que, em relação ao microempreendedor, né, o MEI, ele tem as mesmas burocracias das demais empresas no âmbito aduaneiro? E existem alguns países que são mais fiscalizados do que outros? Porque, assim, eu, como pessoa física, tenho experiência de até 2022, eu trazia produtos do exterior como pessoa física e nunca tive problema nenhum. Trazia diversos tipos de produtos. Trazia desde boneca, trazia roupa, enfim, trazia diversos produtos. Esse ano, em 2024, esse ano, eu tentei trazer alguns produtos e, assim, não só de um único tipo de utilidade, mas alguns produtos mesmo. E foi devolvido para a origem, dizendo, por exemplo, eu trouxe um burkini e não deixaram entrar esse burkini da China. Esse burkini específico eu trouxe da China. Não permitiram. A minha sorte é que eu tinha trazido um outro, também estava em processo de trazer da Turquia. E o da Turquia entrou. Então, qual é o tipo de procedimento que eles utilizam? E para microempresa, tem a mesma burocracia? E os processos penais são em relação ao administrador ou se estende aos demais sócios? Se estende a questão criminal, se estende para todos os sócios, porque a Polícia Federal quer identificar quem de fato estava efetivamente na operação. Nossa, às vezes os demais nem participam e também são penalizados. Eles acabam entrando, sim, dentro do rol aí da fiscalização, identificar, obviamente, os fatos. Na prática, hoje, atualmente, supomos que tem uma representação para fins penais e o Ministério Público vem fazendo acordos. Por quê? Salvo se está tendo uma representação recorrente sobre diversas importações, tá? Então, por exemplo, teve uma importação, teve um processo, abriu representação para fins penais. No decorrer da fiscalização, se a parte, você não, realmente eu fiz equivocadamente esta operação, fui eu quem fiz, não tem interposição de terceiros, eu mesmo que fiz a negociação, você pode fazer um acordo, pagar uma penalidade, pagar uma multa, e você realmente manter-se como réu primário, enfim, você consegue aí
ajustar, modificar esse cenário e não percorrer aí uma ação penal. Isso é muito comum de acontecer. Uma outra situação, essa questão do microempresário. Todas as mercadorias, dependendo do volume, você não pode ser para comércio, né, para comercialização. Por exemplo, você trouxe um produto, até então, a Receita está visualizando, se você não é operações recorrentes com o mesmo tipo, ela vai identificar que é para uso pessoal, ou para presente, está tudo certo, não tem problema nenhum, você pode trazer. Se passar do limite, você vai pagar a taxa, que é de 60% sobre o valor, na pessoa física. Então, o que não pode é a Receita identificar que aquela mercadoria é para comércio. O que muitas empresas fazem, né, pessoa física, você não pode, por exemplo, se você trouxer hoje, com o seu CPF, uma mercadoria, daqui 15 dias você traz a mesma coisa, e daqui tanto tempo daqui no mesmo mês ou no mês seguinte você traz, a Receita está visualizando que o seu CPF, você está trazendo várias mercadorias no seu CPF, e ela vai sim parar, porque ela vai começar a caracterizar que isso está sendo para comércio. E é isso que não pode acontecer. Entendeu? Entendi. Porque, assim, eu trago muita coisa de fora, mas a maioria das coisas é para uso próprio, para uso dos filhos, às vezes para presente. Então, acho que em função da movimentação. Isso, aí não tem problema. Aí sim você pode trazer dentro do limite, você vai pagar uma sobretaxa, ok. Tá? Por exemplo, você não pode trazer uma mercadoria, você traz... eu vou trazer uma caneta que eu vi, um brinde, que eu vou dar, tipo, mais do que 5, que um volume, uma quantidade que pode se justificar como venda. Aí sim vai ficar parada. Vai ficar parada e vai descaracterizar, que não é para consumo. Mas eles podem impedir algum tipo de produto? Por exemplo, no caso do burkini, eles não permitiram o burkini entrar no Brasil. Olha, pode ser que tenha algo específico com o produto, porque a parametrização do sistema, ela pode ser tanto uma barreira, que é um acordo, um determinado produto que não pode vir para o Brasil, ou tem que pagar uma sobretaxa. Então, quando se analisa o produto, tem que também se analisar qual que é a sua origem, sim, porque às vezes tem dumping, tem uma sobretaxa, tem as barreiras aduaneiras, as barreiras tarifárias com relação àquilo. E também o tipo de produto. Tem produto que você não pode trazer, produtos que dependem da Anvisa, depende do Ministério da Agricultura. Então, assim, tem produtos que você vai ter que passar por uma fiscalização e sim vai ser devolvido, ou até então vai ser destruído. Ele vai ficar retido, realmente você não consegue fazer a operação. Mas e no tem caso algumas de roupas, enfim. Mas assim, existe sim. Quando retornou essa carga, o agente de carga, a transportadora, provavelmente deve ter feito alguma anotação, qual que foram as razões desse tipo de produto. Porque da China veio, porque da China foi barrado e da Turquia não foi. Provavelmente é um acordo comercial que se tem desse tipo de mercadoria, entendeu? Entendi. Também pode existir. Tá? Entendi. Obrigada, doutora. Obrigada pelo esclarecimento. Imagina. Oi, doutor Marcos. Você falou aí sobre a matéria ser muito extensa e não ter uma legislação consolidada. Isso faz com que fique impossível praticamente se conhecer toda a legislação. Esse problema que a Cláudia comentou, alguns aspectos que o Renato falou também. Não cai numa certa subjetividade do órgão fiscalizador, de repente, interpretar e criar dificuldades para o importador também? Sim. Recentemente eu fiz um estudo sobre bagagem de pessoa física. São situações muito subjetivas. A legislação aduaneira ela é muito complicada e dependendo da fiscalização, dependendo do porto, tem entendimentos diferentes. E é isso que nós passamos, e é isso que é complicadíssimo no nosso dia a dia. Tem fiscais que aceitam, tem fiscais que compreendem de uma outra forma,
Então, assim, é algo bem complicado mesmo. E cada item, seja de missão temporária, seja importação e exportação, existe uma vasta legislação, né, portaria, instrução normativa. Tem uma portaria do Rio de Janeiro que determinada operação é diferente da de São Paulo, do aeroporto de Guarulhos, Espírito Santo, é bem difícil mesmo. E por isso que eu sempre oriento os meus clientes a trabalhar com profissionais que estão efetivamente naquela região, porque existem muitas situações específicas daquele grupo de fiscalização. Muito. O Renato... Você fez algumas observações aí? Quer falar, Renato, sobre as observações que você fez? Olá, bom dia, tudo bem? Pode desligar o seu microfone, Renato. Está ouvindo? Está ouvindo? Tá. Oi, Renato, pode falar. Corroborando o que o professor estava falando, o aspecto, né, da integralização de capital, eu tenho visto muitas empresas integralizam com bens no ativo imobilizado e não tem disponibilidade. Né? E a Receita Federal está vendo o dinheiro, porque a Receita Federal fala, bom, quando o bem chegar aqui, você vai pagar como? Né? Então, esse é um aspecto extremamente importante. Já me deparei com alguns casos assim, a Receita fala, não, eu quero ver o dinheiro no banco. Mas eu tenho carro, eu tenho máquina, aqui o negócio aqui é dinheiro. Né? Esse é um aspecto. E outro importante também é que a legislação do transfer price está mudando, né? Porque o Brasil aderiu ao OCDE e a OCDE colocou como regra, né, a adequação. Então, essa brincadeira agora de importar por um valor menor do que aquele praticado no mercado interno ou exportar, isso vai acabar. E muita gente não está se dando conta disso, né? Acha que vai poder importar por um valor maior para aumentar o custo na hora de vender aqui, e, consequentemente, ter um lucro menor, né? Ou, por seu turno, exportar por um valor menor para ter uma receita menor. As coisas estão mudando no comércio internacional e é bom que a gente deixe isso claro aí para os nossos clientes. E só uma última observação é que, além de ter uma certa confusão na legislação, existe um grande problema de enquadramento, né, da classificação fiscal, né, que é o bendito MCI. Né? Esse é um problema que tem sido cada vez mais agravado, né? Porque chega aqui na entrada, aí a fiscalização fala, não é esse MCM, não. Aí muda, e daí, como dizia aí a Cacete Planeta, seus problemas começaram, né? Aí eles já começam a trocar já de canal. Bom, então, eu fiquei sabendo que recentemente meu Deus do céu, a Lojas Marisa, né, que importa muita coisa aí, né, produtos femininos e tal, ela tem cerca de 30 pessoas só para classificação fiscal. 30 pessoas. Né? Então, são só essas observações aí. Um abraço aí, obrigado, professora. Imagina, eu vou fazer uma pontuação frente à integralização de ativo. Você pode se integralizar, mas o que acontece na prática? Quando se faz o contrato social, vai pelo contrato padrão, capital integralizado em espécie, né? E a Receita quer visualizar isso. Se é em espécie, a partir do momento que tem o ato da alteração da Constituição, você tem um prazo para trazer esse recurso efetivo, transferência bancária, na conta da empresa. Você deve fazer isso, mas por quê? A maioria dos problemas não adianta. Se no contrato social está integralizado em espécie, você tem sim que integralizar em espécie. Seja R$5.000, seja R$10.000, independente do valor, o ato precisa ser efetivamente realizado. Se for, porque o que acontece?
Muitos contadores, na prática, não, eu falo assim, eu vou integralizar no ato. Coloca integralizar. Vou integralizar em 24 meses. Vou integralizar em 12 meses. Mas, infelizmente, isso não acontece. Vai no contrato padrão. Contrato padrão, integralizado no ato. Imagine 700 mil. Eu tenho, porque para você ter o radar ilimitado, você tem que ter 700 mil na sua conta. Então, você precisa integralizar os 700 mil na sua conta. Agora, você falou desses outros tipos. Na legislação estabelece a possibilidade de integralizar com distribuição de lucros, com ativo. Não tem problema de você integralizar. Capital estrangeiro, tudo isso nós fazemos aqui no escritório. Por quê? Vai integralizar com imóvel? Não tem problema. Você tem que fazer a avaliação dos seus imóveis, você tem que certificar o valor e escriturar ele no seu capital social. Então, você tem que colocar ele, que de fato houve a integralização com o bem. E isso não acontece na prática, porque às vezes o próprio contador não sabe. Então, não adianta, a Receita não vai aceitar uma integralização como essa que colocou, e que se justifica, não, foi em dinheiro, mas na verdade aconteceu através de imóveis ou de carro. Eu falei assim, não, você não fez dessa forma, não é dessa maneira que está estabelecido no contrato. Então, por isso que eu falo, Renato, o problema hoje é a gestão, é a técnica, é o dia a dia. Não pode. O contador, não tem problema, depois eu faço ajuste contábil. Não vai resolver. Não vai resolver. Então, o dia a dia do empresário que é complicado. Você falou um outro ponto da valoração aduaneira. Foi o que nós pontuamos. Hoje, não adianta você achar que vai comprar por 3 mil e você vai fazer uma fatura com 50%. A Receita vai pegar, porque o sistema da Receita estabelece isso. Existe o sistema que equilibra, que faz essa parametrização. Existe uma série de conceitos frente a essa situação, e mesmo que seja similar nacional. Não. A minha negociação, você vai conseguir fazer consularizar sua fatura comercial para mostrar que não houve fraude ou não houve falsificação do seu documento? Porque é o que vai acontecer. Porque se você traz uma mercadoria, existe uma valoração aduaneira, você importou com X, comprou com X e quer registrar com outro, vai dar valoração aduaneira e vai dar representação para fins penais. Porque você falsificou um documento e falsificou e simulou você teve uma fraude no seu documento de importação. É aí que entram os problemas. Este que é o embasamento legal. Teve dano ao erário e teve falsidade ideológica. Só mais uma coisa, com relação a imóveis, o que o pessoal faz? Integraliza, e hoje as prefeituras estão criando problema, dizendo que é devido o TBI, que pese a Constituição, falar que integralização não é. Muito bem, o que fica lá? Fica como se tivesse integralizado, mas não integralizou, porque não quer recolher o TBI, né? Então, hoje precisa tomar um cuidado redobrado, né? Justamente. É isso mesmo, porque você enfrenta uma prática no município, na questão do ITBI, só que o que acontece? O ITBI, ele só não é aplicado quando o próprio sócio, quando é uma holding patrimonial, que você vai tem todos os seus requisitos próprios para isso, para integralizar bens, e que esse bem já é do sócio. O bem já é do sócio, aí quando você transfere para a pessoa física, para a pessoa jurídica, que ele é sócio individual, e aí é o que é a questão, né? Você é o sócio, você é o empresário, aí tudo bem, aí tem um embasamento que você não paga o ITBI, porque você está indo para a empresa, transferindo para a pessoa jurídica que é sua. Aí, ok. Volto a dizer, o dia a dia é muito complicado, né? Por isso que os empresários sempre nos buscam quando está na UTI, né? Eu falo assim, deixa eu ver se você está na UTI, você está no... Você está na UTI, você está com respirador, filho. A gente vai tentar aí só minimizar a situação. Vamos assim, deixar um mínimo, porque
eu falo para os meus clientes, assim, ó, o seu caso, se você tivesse me procurado antes, a gente podia pelo menos não ter feito provas contra você. Mas, no caso, você acabou fazendo provas contra você, né? Apresentou muitas documentações totalmente irregulares, né? Então, se torna muito difícil o trabalho, né? Se torna muito difícil. E é o que eu volto a dizer, né, doutor Renato? O dia a dia, essa questão da integralização é muito minucioso, é uma situação, assim, o direito aduaneiro, você observa que a gente não está falando só do direito aduaneiro, a gente está falando de direito societário, contratual, fiscal, tributário. O direito aduaneiro é uma área que abrange todas as outras esferas, né? Todas as outras áreas do direito. E eu particularmente sou apaixonada pelo comércio exterior, gente. Eu adoro, amo fazer essas avaliações e buscar pegar na mão do empresário e fazer o dia a dia. Porque nesta área, não basta só você fazer um mandado de segurança ou fazer uma ação ordinária, não. O empresário, ele precisa ser acompanhado dia a dia, em cada ato. Em cada ato. Tá, deixa eu ver o que o seu contador está fazendo. Deixa eu dar uma olhadinha no seu contrato de locação. Você viu o seu IPTU, viu? Ah, não, mas o administrador falou que está tudo certo, não tem problema. Você falou assim, não, eu preciso demonstrar, identificar a legitimidade da pessoa, quem está alocando, porque vai bater lá na fiscalização, né? Então, é isso, é algo bem amplo mesmo. Existem muitos pontos que podemos discutir, né? E fazer oficinas, tá, doutor Marcos? Eu acho que quem gostaria de atuar nessa área, eu acho que eu estou à disposição de quem precisar, esse dia a dia mesmo, porque a gente vivenciou muitas coisas aqui. Capital estrangeiro, a gente que tem, né, essa questão do nossa comissão, investidor que quer vir para o Brasil, como que faz, como que a gente tem que prosseguir, a gente tem todo esse know-how aí que a gente pode auxiliar a comissão nessas demandas. Bom, em relação às oficinas, e algum evento que você está interessante, a comissão está totalmente à disposição. Né? Gostaríamos muito mesmo de poder fazer alguma coisa, temos que estabelecer qual é o público-alvo, né, para poder ver se a gente consegue realmente chamar o público. Também um outro formato que tem é que hoje em dia, com esse recurso de gravação, mesmo que a gente faça uma oficina desmembrada em vários temas, e não tem um público presencial muito grande, fica postado, né? Fica no YouTube. É interessante, sim. Eu acho que a gente poderia fazer isso aí. Pode apresentar para a gente alguma coisa, doutor? Legal. Tá? Vou estar à disposição, sim. Eu tenho mais uma perguntinha que estou deixando para o final. Não sei se mais alguém quer fazer algum questionamento antes. Bom, então já que já estamos caminhando para o encerramento, eu vou te fazer uma pergunta que pode parecer simples, mas eu tenho visto muito antagonismo nesse assunto, de acordo com o apresentador do tema. Efetivamente, taxação sobre exportação, existe? E como funciona? Ou o que é exatamente? Existe no Brasil o imposto sobre exportação? É praticado isso? Não. Não tem imposto na exportação. Inclusive, quando é nota fiscal, por exemplo, ICMS, se a mercadoria for destinada à exportação, você não paga ICMS. Quando for destinada à exportação. Porque na exportação, você pode ter uma exportação direta ou indireta. Tudo isso vai depender também da sua operação, da sua cadeia que antecede a operação, tá? E o tipo de exportação. Geralmente tem trade a exportadora, mas ela tem uma figura de comercial exportadora. Não é ela que fabrica, não é ela tem o contato externo, tá? Então, ela consolida através de fornecedores aqui para destinar à exportação. Então, ela consolida toda a carga. Não tem imposto, não tem PIS, não tem COFINS. Especialmente o imposto de exportação não tem. Os demais tributos sobre a cadeia produtiva incide ou também dá para ser descontado também?
Na transição no ICMS, você não teria que é o transporte para exportação. Tem o PIS e COFINS, só que aí é um regime especial, que a gente estaríamos falando aí do drawback. Mas para esta operação acontecer, você tem que ter todo um processo da sua cadeia e mostrar que aquela composição, por exemplo, uma importação com regime de drawback, o que seria? Eu sou a indústria, eu tenho parte do produto que vai ser exportado, ele depende de um produto importado. Vamos lá, o meu produto final, ele vai ser exportado. E parte dos meus insumos, parte deles é importado. Eu posso adquirir no mercado internacional. Esta importação, ela pode ser suspensa, desde que você tenha um drawback. O drawback é trazer essa base de insumo. Claro que você tem todo um laudo, você precisa identificar para a Receita que esse insumo realmente vai ser destinado a um outro NCM, a um outro mercado, vai ser transformada para ser exportada. Você tem essa questão do PIS e COFINS, o imposto de importação que você paga, que você é totalmente isento, suspenso, na verdade, né? Por quê? Por que é suspenso? Porque se você traz, tem outras modalidades, tá? Se a gente for entrar muito no drawback, a gente tem várias coisas, mas sim, existe essa possibilidade, desde que você aplique o regime especial específico. Você vê que, assim, existem muitas coisas que pode ser explorada e conhecida, né? Claro que hoje em dia eu não conheço todos os regimes especiais, mas já presenciei, já trabalhei, seja uma ou duas vezes, a gente consegue, pelo menos, identificar qual que é o caminho que a gente tem que percorrer. Acho que o Renato está tentando falar alguma coisa. Eu acho muito interessante, né, referendar a fala da professora, porque se não tiver um planejamento, tanto o importador como o exportador, eles vão jogar dinheiro fora. E aí todo mundo costuma dizer, a carga tributária no Brasil é elevada. Tá, é elevada, tudo bem. Você, quando exporta, compra o produto, o insumo tributado, eu compro, tá. Aí você faz o quê? Eu me acredito, tá, mas se você for só uma empresa exportadora, você faz o quê com o crédito, né? E aí reclama que a carga tributária é elevada. Tá, né? Entendeu? Então, o que eu acho é que existe uma máxima aqui no Brasil de reclamar. Tudo aqui a gente reclama. Choveu, desgramado de São Pedro. Fez sol, desgramado de São Pedro. Entendeu? São Pedro, coitado, é desgramado de tudo, né? O que faltou efetivamente é isso, o que a professora disse. Se você não tiver uma assessoria prévia para a elaboração de um plano, fica tudo mais caro. Né? Aí tem empresa que reclama, mas quando eu importo, eu não sei das quantas, eu tenho que pagar tanto no desembaraço. Bom, você precisa desembaraçar tudo de uma vez? Não. Mas aí o cidadão não sabe, desembaraça tudo e reclama. Eu paguei 2, 3 milhões de tributo. Não é assim a brincadeira. Né? Então, a tributação aqui no Brasil, eu não tenho nenhuma dúvida em falar isso, é uma das menores do mundo. Uma das menores do mundo. Né? Só que o contribuinte aqui não tem o costume preventivo de contratar advogados e contadores. Depois, quando ele faz a coisa, já está lá no porto. Né? E aí vamos deixar lá no porto? Aí isso, vamos deixar pagando capatazia, armazenagem. E dependendo de um produto, pior ainda, né? Se for um produto que tem que ir para quebra fria, aí a brincadeira começa. Eu acho que é muito legal essa fala da professora aí. Eu até pedi a palavra para sugerir, né? Alguma coisa mais ou menos assim. Sei lá, formas preventivas de atuar no comércio exterior, alguma coisa assim. Porque o pessoal acha que é importar, exportar, né? Então, tudo bem. Então, às vezes chega produto, né? E pelo correio, o correio vai tributar e a pessoa física, não, eu não vou pagar. Começa, né? Uma vez eu vi isso no correio, queria brigar lá com o pessoal do correio, né?
Não, porque eu não vou pagar, vocês estão querendo me roubar? Eu corri e falei, eu entrego o produto só, né? A mulher estava muito brava lá, porque acho que importou, sei lá, ela importou negócio de massagem, aqueles aparelhinhos de massagem, né? E, e aí o Correio falou, nossa, vai trazer agora 60%, não sei se ela continua, né? E a mulher, isso aí eu compraria aqui. Tá. A pessoa vai, né? Ou eu vou devolver, né? O Correio falou. Renato, essa questão, por exemplo, só exemplificando, olha como que eles conectam. Ah, vou trazer, não, mas eu vou trazer para a pessoa física, esse massageador de pele, de corpo. Sim, é para ele. Só que quando pega o CPF dela, ela tem uma empresa de estética. Aí não tem como desvincular que é para ela, né? Então a Receita ela já vai parar, fala assim, olha, então me prova que é para você, mas ela é esteticista na pessoa física. Então, ou seja, a Receita conecta todo esse cenário, toda essa estrutura, entendeu? E não tem né, ela fala assim, poxa, só um aparelho. Eu falo assim, mas esse aparelho corretamente tem que vir para o seu ativo da sua empresa, porque você vai exercer sua profissão, você vai faturar através desse produto e tem que ser, sim, de fato, ser tributado. E você precisa passar pela uma importação formal. Exatamente. Só mais uma coisinha, Marcos, rapidinho. É que, na verdade, a gente tem uma visão de Estado, né, que o Estado é ineficiente. Né? Porque a gente pensa assim, educação é boa? Não. Saúde é boa? Não. Saneamento é bom? Não. Lazer é bom? Não. Segurança é bom? Não. Então, nada é bom. Então, o Estado não presta. Bom, tudo bem. O Estado prestador de serviço realmente deixa muito a desejar. Isso ninguém tem dúvida. Só que o Estado arrecadador, fiscalista, aquele nome que cada um acha melhor, esse é muito bom. E o pessoal ainda tem essa visão que o Estado, né, é ineficiente em tudo. Não, uma coisa é o Estado não te dá segurança, saúde e educação. Aí ninguém discute, não tem como discutir, né? Seria meio que, né, ilógico. Mas daí achar que o Estado arrecadador está na mesma vibe do prestador de serviço, esquece. Né? Só isso. Obrigada por contribuir, Renato. Muito bem, tem mais alguma colocação? Podemos encerrar? Doutora Juliane, muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço a Para algum oportunidade. evento que ela queira nos ajudar a organizar, eu creio que também os nossos membros da comissão podem te ajudar nisso aí também. Dá a tacada inicial e ver o que você precisa da gente, a gente pode ajudar aí, tá bom? Combinado. Muito obrigado a todos. Imagina, obrigada. Um abraço a todos. Ótimo dia. Tchau, tchau. Tchau, bom dia. Obrigada, doutora. Bom Imagina, dia. obrigada a você.